Eu quero que você abra a sua Bíblia. Está marcado aqui? Lá em 1 Samuel 17. Isso. Primeiro Samuel 17. Isso. Vamos lá no versículo 20. 1 Samuel 17, versículo 20. Vamos comigo? Hoje é noite de batismo e Deus me deu uma palavra hoje. E Deus tem falado comigo sobre oportunidades que Ele dá para a gente, para a igreja. E Deus me fez lembrar hoje de duas oportunidades na Bíblia. Tiveram muitas oportunidades. Se eu pudesse dar um título para esse mensagem, eu ia colocar tipo isso assim, ó. As oportunidades que vêm sobre a nossa vida. Alguma coisa do tipo. E hoje vai ter uma oportunidade aqui espiritual da pessoa que ela vai se batizar. Tem a ver com o mundo espiritual, salvação. Jesus disse: todo aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas eu queria falar de uma oportunidade terrena, aqui na terra, que muitas vezes passa pelas nossas mãos e a gente deixa embora. E aí aqui, eu na hora lembrei de Davi. E aí diz o texto assim, vamos lá. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé, o pai dele, lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro gigante, filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, o gigante, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e o isentará de impostos em Israel, a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? E ele completa dizendo: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi que haviam comentado e lhe disseram:
é isso que receberá o homem que matá-lo. Amém? Só até aqui. Olha que coisa bacana. Você sabe que Davi, a Bíblia diz, e vai fazer a gente entender, que ele era pequeno em estatura, magrinho. Possivelmente ele não era muito bonito, mas ele, talvez uma boa presença. A Bíblia diz que ele era formoso de semblante. Isso pode estar dizendo que ele era uma pessoa feliz, sorridente, semblante aberto, mas não fala de uma beleza extraordinária. Possivelmente a estatura dele não era de um guerreiro. Davi era o típico desprezado. E como Deus gosta de desprezado, minha gente. Ele gosta. Você me entende? Às vezes você está sendo desprezado, humilhado. Pessoas estão lançando palavras contra você. E você se entristece, muitas vezes com razão. Mas eu quero dizer para você que Deus está vendo. E se você ficar firme com Ele, Ele vai te honrar pelos seus caminhos. Enquanto Davi estava sendo humilhado pelos parentes, pelos irmãos, pelos familiares, Deus estava olhando para ele, a fidelidade que ele tinha com o Senhor. A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas malhadas, porque as brancas eram de lã branca, custava muito dinheiro, era bom para o dono da propriedade, para vender a lã da ovelha. Quem cuidava de ovelha malhada, aquela que era preto e branco, as cores misturadas, era uma pessoa desprezível. Você não serve para nada? Toma conta das ovelhas malhadas, igual você, não serve também. Porque as brancas, deixa o fulano tomar conta na frente da casa. As ovelhas malhadas eram cuidadas no fundo da casa, escondida. Lá no meio do mato, bem longe. Porque as brancas ficavam na frente, para quê? Quando passasse alguém para negociar, aquelas bonitas estavam na frente. Não eram essas que o Davi cuidava. O Davi, nessa história aqui, talvez ele tinha 16, 17, 18 anos de idade. Era um garoto ainda. Agora a Bíblia diz que ele, muito obediente ao pai dele, apesar de desprezado, mas ele escreveu os salmos. Muitos dos salmos, a maioria, praticamente, foi Davi que escreveu. São músicas, letras de música. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por exemplo. Ele sabia que o Senhor era o pastor dele. Ele era pastor das ovelhas, mas o Senhor Deus era pastor dele. Ele está cuidando de mim. Então Davi não estava preocupado com o que estava acontecendo. Ele estava vivendo a vida confiando em Deus. Alguém me entende aí? Eu não sei o que acontece. Está dando um tum quando eu falo aqui. Eu não sei o que é. Queria que alguém viesse ouvir e tentasse entender. E quando Davi era ordenado a fazer alguma coisa, ele simplesmente obedecia. Diga comigo, obedecia. Agora um dia, Davi melhorou. Um dia, Davi recebe mais uma ordem do pai dele. O pai dele vai até ele e diz para ele assim, voltou. Vai para ele e diz assim, filho, leva essa comida aqui, já está tudo preparado, e vai até as trincheiras lá de guerra, onde estão seus irmãos, com o rei Saul. E quando você chegar lá, me traz notícia, vê como estão seus irmãos lá. A Bíblia não diz, mas eu imagino Davi ouvindo do pai dele. Você sabe que os seus irmãos são guerreiros, né?
São soldados em Israel. Você sabe disso, né? Agora, Davi ignora o que ele estava ouvindo e ele simplesmente obedece o pai dele. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Às vezes você fica ouvindo o que as pessoas estão dizendo e perde o foco naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você sabe por que eu estou aqui hoje, ao longo desse tempo? Porque eu não tirei o foco daquilo que Deus tinha para a minha vida. Quem está pegando isso aí? Uma pessoa se levantou aqui, um problema financeiro ali, uma situação difícil lá. Fiquei triste um dia, me alegrei no outro, que a gente é ser humano. E fui buscando a Deus, fui me firmando a cada dia. E fui olhando, Deus tem uma promessa. Deus tem algo para fazer através da minha vida. Eu nem era casado com a minha esposa. Eu lembro que quando eu fui casar, namorar com a minha esposa, antes, né, eu orava para uma pessoa. Para Deus enviar uma pessoa, encontrar uma pessoa. Não era para uma pessoa específica, não. E eu dizia para Deus, Senhor, eu quero uma mulher que caminhe comigo. Eu solteiro na igreja, no mesmo propósito que o Senhor tem para mim, fazendo a tua obra, abençoando a vida das pessoas. Na época eu era um obreiro, nem obreiro eu era. Depois fui obreiro ainda solteiro. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu estava decidido. Desde lá de trás. Vi umas meninas querendo namorar comigo, até bem intencionadas. Mas eu dizia assim, não é essa. Porque tem que estar alinhado naquilo que Deus tem para a minha vida. E aí, pastor, eu não sabia direito o que Deus tinha. Eu pensava que eu ia ser aqueles pastores itinerantes, pregar pelas igrejas. Aí um belo dia Deus me dá uma igreja para eu pastorear. Aí eu já estava casado com a minha esposa. Pastor, eu decidi não ouvir, ou ouvir, às vezes ficar chateado, mas calma aí, Deus tem um propósito. Você já viu tanto de gente que desiste de estar na igreja, de permanecer na igreja? Larga a igreja, larga Jesus, larga os irmãos, larga tudo. Porque ela se decepciona, ela fica chateada. É porque ela fica olhando em volta, ela não aproveita aquela oportunidade. Ai, mas o fulano, mas o Beltrano, mas o pastor, mas isso está errado, como se a vida dela tivesse certinha, bonitinha. Talvez você está me ouvindo hoje, você cansou já, isso está falando contigo, é verdade. Eu olho os defeitos, eu olho tudo em volta e a minha vida está ficando para trás. Muitas pessoas pensam que estão certas, mas os seus resultados mostram se você está certo ou errado. O meu resultado está funcionando, eu, minha esposa e minha filha, pode ver aí. Alguém veio falar comigo, eu falei, olha os frutos de quem está te falando isso. E olha os frutos meus e da minha esposa. Decide quem você quer ouvir. Não que a gente seja perfeito, mas a gente tem seguido um trajeto. E Davi era assim. E eu já vou te provar que ele era assim. Eu não sei se o pai dele, a família humilhava ele diariamente, mas o que ele fazia não era algo de muita honra. Então agora ele obedece o pai dele mais uma vez, pega aquela comida, como eu li no texto, e vai em direção aos irmãos. Ele não disse, não vou levar nada não. Problema, meus irmãos que ficam me humilhando aí, e o senhor também, e não sei o que, e Não, ele não fez nada disso. Ele pegou a mochila, a Bíblia diz o carregamento, depende da tradução. Ele pegou, imagina ele pegando aquelas mochilas grandona, bolsa, sei lá, né? Aqueles cantil cheio de água, e vamos lá que eu vou levar para os meus irmãos. Porque o meu pai aqui, o Gessé está me ordenando e eu preciso obedecer.
Se você não consegue obedecer aqui na terra, o seu chefe, o seu pastor, o seu pai, a sua mãe, como que você está vendo? Como que você vai obedecer a um Deus que você não vê? Porque Jesus diz que bem-aventurados sois vós que não viram e creram. Como que você vai obedecer a um Deus que você não vê? Eu conheci um camarada, né? Agora eu estou nessa de agropecuária. E agora eu fico plantando plantinhas. E aí uma pessoa me apresentou um camarada e disse assim: não, ele é presbítero da igreja, ele é gente boa, ele vende planta flor, planta frutífera. Eu falei, pô, que legal, me tratou bem, inclusive. Aí peguei o zap dele, comprei umas plantinhas lá, peguei o zap dele. Aí quando foi hoje de manhã, uma mensagem dele para mim. Aí quando eu olhei assim, a imagem meio embaçada, falei, deixa eu ver o que é, né? O camarada, falei com ele ontem, vamos ver o que é. Até pensei que fosse política, né? Que hoje em dia no zap tá cheio. Sinceramente pensei. Aí quando eu cliquei assim, aí uma mulher pelada dançando. Aí na mesma hora eu fui mostrar minha esposa. Aqui, amor. O cara é presbítero. Aí ele foi e apagou. Aí ele apagou. Ele deve ter lembrado, ele é pastor. Esses caras querem vencer assim, cara. Eu falo isso com pesar. E ele ainda disse para mim, cara, não vou nem falar, cara. Vou entristecer vocês não, deixa para lá. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque é uma decisão. Eu vou servir a Deus, vou ser fiel a Deus. O cara está vendo pornografia, mulher pelada, e enviando para o pastor Rogério. Ele literalmente não me conhece. Aí ele, pum, apagou, minha esposa viu ele, apagou. Falei, não deu tempo. Mas eu pensei na hora, mas ele viu antes. Para os olhos dele não deu tempo de apagar. Nem para mim deu, eu vi um pedaço. Imagine os olhos do Senhor, que são como chama de fogo e estão em todo lugar. Não estou te cobrando perfeição, eu estou... Acorda. Agora Davi, focado, ele chega lá, vamos ler aqui. Chegou lá na guerra, na trincheira lá. Vamos ler. Verso 25. De novo, os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? O gigante, ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Aí eu estava conversando até com o Alain esses dias, Alain Mendonça. Como é que são as coisas? Davi chegou assim, olha para cá, gente, e ele ouviu uma conversa, não para fofocar, ele ouviu e pensou: é a minha oportunidade. Quem está pegando? Lembra que eu falei no início que eu ia falar das oportunidades que passam? Ele ouviu e ele se interessou. Você vê que os soldados, está escrito, eles estavam conversando entre si. Agora chega Davi. Ele já tinha entregado, olha só como é que ele era esperto. A Bíblia diz que ele já tinha entregado lá para os responsáveis lá da guerra a comida para os irmãos.
Tá aí, ó, tá tudo aí. E ele para do lado dos soldados, e os soldados estão falando lá: olha, que gigante terrível, que guerreiro terrível inimigo. Mas você viu o que o rei Saul disse? Ele falou que vai isentar de imposto, a pessoa vai ficar riquíssima, vai casar com a princesa. Você vê que naquela época imposto era alto também, porque era um prêmio, ia ser isento de imposto. O imposto naquela época era pagava assim, ó. Não era em nota fiscal igual aqui no Brasil, não. Aí ele ouve aquela conversa, aí ele: opa, é a minha oportunidade. Olha para mim, quantas oportunidades às vezes tem passado na sua mão, na sua frente. Quantas coisas fúteis você desperta. Uma fofoca, uma coisa que não vai te levar em lugar nenhum. Aí você: quem? Aonde? Quem vai? Quem falou? Aonde falou? Não é assim? Mas às vezes uma coisa que vai mudar a sua vida financeira, vai mudar o seu casamento, vai mudar a sua história. Você está assim no celular, ó. E a conversa está em volta. Uma conversa que você podia estar dizendo assim, não como fofoca, para você chegar e falar assim: vem cá, como é que é aí? Não, estou ouvindo vocês falarem de uma coisa. O que é isso? Pô, tem como você me explicar? Tem como você falar comigo? Poxa, eu não posso deixar essa oportunidade passar na minha frente e ir embora, porque ela pode não voltar mais. Alguém me entende aí? Diga amém. Ouvi a história de um camarada, é real essa história. Ele virou para o pastor e falou: poxa, pastor, eu dizimei. É real, tá? É real, é agora, não é historinha não. Não é ovelha minha, mas é ovelha de um pastor de outra igreja. Pastor, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou fazendo os votos, a campanha e tal. Poxa, mas Deus, eu acho que Deus não está me ouvindo. Não está chegando para mim a resposta. Aí o pastor perguntou a ele: mas não está não, filho? O que você faz da vida? Ele: pastor, eu sou padeiro. Eu sou padeiro. Que legal, mas você trabalha na padaria, assim, né? Está trabalhando numa padaria, está desempregado? Como é que é? Não, meu trabalho e tudo, mas eu quero coisa grande, igual o senhor tem falado aí. Eu faço os votos, campanhas, e oro, e busco, e dizimo, e oferto. Pô, parece que Deus não chega com a resposta para mim, aquela resposta bacana, grande. Aí o pastor falou para ele assim: faz o seguinte, pensa direitinho. Quanto tempo você está? Tanto tempo. Não teve nenhuma oportunidade. Deus não te deu nenhuma oportunidade. Lembra que eu falei da oportunidade terrena? Então Davi estava em busca da terrena, sabia? Aí esse camarada virou para o pastor e falou assim: pastor, olha, teve uns dias atrás aí, um tempinho atrás, que um patrão meu, dono de umas padarias, ele virou para mim e falou assim: aqui, toma a chave aqui, assume aí a padaria, eu não quero mais. Mas a padaria não estava indo muito e tal. Quem está pegando aí o que eu estou falando? A padaria não estava muito legal. Poxa, pastor, aí, só isso. Falou assim mesmo, pastor. Só isso que aconteceu. Só isso que aconteceu. Só isso. Aí o pastor falou para ele: cara, mas tu é muito... Deus entregou na tua mão a padaria para você fazer ela prosperar. O cara te deu de graça, assume aí, não quero nada. Não está dando certo, estou esquentando minha cabeça, toma para você. Toca esse negócio para frente. Você está me entendendo, gente? Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu não tive essa oportunidade ainda. Mas se tivesse tido, será que você tinha ido para cima ou ia ficar com medo?
Vou falar um negócio aqui. Até quando você vai ficar batendo palma para malandro dançar? Até quando, meu irmão? Achar bonito tudo que os outros estão fazendo e você ficando para trás. Às vezes ensinando para alguém alguma coisa e você mesmo não indo. Até quando você vai ficar nessa aí? Com certeza Deus olhou assim e falou: eu estou dando a padaria para ele, ele não quer. Agora Davi não. Davi, ele ouviu e disse assim: me conta aqui, eu estou ouvindo aí, tem coisa boa aí, fala para mim. Por isso que Davi foi o maior rei de Israel. Por isso que aquele homem cego gritou para Jesus e falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Jesus foi da linhagem de Davi, que Davi gerou, que gerou até chegar Jesus. Então aquele cego grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus olha e fala: esse camarada sabe da história, deixa eu chegar perto dele, deixa eu ver o que ele quer. Ah, Senhor, eu sou cego, eu quero ver, então veja. E na mesma hora ele foi curado. Você vê que Davi está entranhado na palavra, na Bíblia. Tudo quanto é lugar fala de Davi. A estrela de Davi está na bandeira de Israel. Se você visitar Israel, lá no Monte Sião, está lá a estátua lá, não para ser adorada, mas a estátua de Davi com uma harpa assim tocando, né? Como se estivesse tocando. Eu vi quando eu fui lá com a minha esposa. Davi não entrou para a história porque ele apenas foi rebelde ou apenas obedeceu o pai e foi lá entregar e falou assim: fiz a minha missão, estou voltando para casa. Não, ele entregou e foi ver o que estava acontecendo e foi ouvir: eu quero isso para mim. Alguém crê nessa palavra aí? Diga amém. Aí ele diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Ele já tinha ouvido, mas aí ele pergunta: o que vai receber o homem que derrubar esse gigante? Conta para mim aqui. Eu estou ouvindo uma conversa aí de vocês, é coisa boa. Aí a Bíblia diz, aqui ó, que repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Agora os homens repetem para ele e diz: ó, isenção de imposto, vai ter as riquezas do reino de Israel, vai morar no palácio, vai casar com a princesa. Ele disse, pensou consigo mesmo: hoje é o dia, é o começo de eu sair da minha vida de mesmice, tomando conta daquelas ovelhas malhadas. Hoje é a minha oportunidade de mudar de vida. É hoje, Deus me trouxe aqui com um propósito. E lembra que eu falei com vocês? Deus age assim, é na simplicidade. É no seu dia, amanhã, segunda-feira, indo para o trabalho, indo procurar um trabalho, indo conversar com um amigo, indo para a faculdade, indo para a escola, numa condução. É num momento assim inesperado, um momento assim bem normal, entregando a marmita para os irmãos, que Deus vira e fala assim: é hoje o seu dia, é agora. Eu vou usar isso aqui, ou esse homem, ou essa mulher, ou essa situação bem simples, para mudar a tua vida. Aleluia. Você crê? Nosso Deus, ele é simples. Por isso que aquela mulher lá do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, a Bíblia diz que ela saiu de casa 12 anos sofrendo, tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha com os médicos. Ela tinha um fluxo de sangue, né? Uma hemorragia, dia após dia, não uma vez por mês, como normal, né, das mulheres. Não, mas era direto, né, uma hemorragia muito intensa. Os médicos não resolveram, diz o texto. E um dia ela sai de casa e diz assim: olha, há uma multidão que cerca o mestre, cerca Jesus, mas se eu tão somente tocar na orla, na roupa dele, eu não preciso conversar com ele, eu não preciso contar a minha história para ele. Aquela mulher estava cheia de fé.
Ela estava dizendo: não preciso falar nada com ele, até porque vai ter uma multidão, eu estou enfraquecida, mas se eu vencer aquela multidão, ela fez uma estratégia de ir a favor da multidão para não enfrentar muita força. E aquela multidão foi levando ela assim, ela esticou o braço e disse: como eu disse lá atrás, se eu tão somente tocar, eu serei curada. A Bíblia diz que quando ela tocou na roupa de Jesus, sem conversar, sem falar nada com ele, a Bíblia diz que Jesus falou: opa, alguém tocou em mim. Aí os discípulos: Senhor, o Senhor só pode estar de brincadeira, alguém tocou? Uma multidão te aperta, milhares de pessoas estão tocando no Senhor desde todos os dias, aí, inclusive agora, olha aí a multidão te apertando, 15 mil pessoas te seguindo todo dia, Senhor, isso só pode ser uma brincadeira. Alguém me tocou. E aí ele explica: porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder. Ele está dizendo assim: muitos me apertam, mas alguém me tocou diferente, alguém me tocou com fé, alguém me tocou crendo. Aleluia. Deus estava esperando alguém chegar ali em Jerusalém, chegar ali em Israel, nas trincheiras, decidido. E agora chega Davi, e ele fala assim: ó, quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse para afrontar o exército, ou os exércitos do Deus vivo? Ele estava dizendo assim: deixa comigo, porque eu vou lutar, e o Senhor vai me dar vitória contra esse gigante. Ele não era bobo nem nada, né? Sabia que não tinha força para aquilo, mas ele sabia que havia um Deus, e há um Deus poderoso na terra dos viventes. Amém? E se você crê nesse mesmo Deus nessa noite, escuta: não tem gigante, não tem dor, não tem doença, não tem passado, não tem tristeza, não tem falta de grana, não tem nada disso que possa te parar. Aleluia. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: você é príncipe, você é princesa do Senhor, de fato. Ele te trouxe nessa noite para dizer: é tempo de reinar em vida, como o apóstolo Paulo diz, é tempo de vencer, é tempo de mudança. Alabaço e cantore calabaçuri andalabaço. Aleluia. Glória a Deus. Aí vocês sabem da história. Ele pega a pedra, pega a funda e lança e derruba o gigante. Ele vai em direção àquele gigante. Ali no começo das guerras, das lutas, das perseguições, como diz o apóstolo Paulo, ele diz, né? Uma porta ampla e promissora me abriu, mas junto com ela meus adversários. Uma porta ampla e promissora está aberta para você, filho, mas se prepara que junto vem os adversários. Mas eu tenho uma palavra para você: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, você sabe o que é isso? A Bíblia diz: eu vou estar seguro, porque a Bíblia também diz, o Senhor diz: debaixo das minhas asas estarás seguro. Estava falando com a minha esposa, por isso que Deus, a gente viu lá os pintinhos assim, né, a galinha, aí tinha um gavião assim, né, eles ficam querendo pegar o pintinho. Eles vêm aqui, dá aquele rasante assim, pega o pintinho e sobe, leva embora. Mas a galinha é esperta, né? Ou tenta ser. Quando ela vê, opa, tá vindo um gavião, irmão, ela abre assim as asas assim, chama os pintinhos assim e bota tudo para debaixo das asas assim, ó. É como a Bíblia diz que Deus cuida da gente, como uma galinha cuida dos seus pintinhos.
ele faz assim, ó: você é meu. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente? Agora ele pega aquela funda, pega aquela pedra e lança. Eu imagino ele rodando aquilo assim, aquela pedra indo assim, e ele, meu Senhor, e agora? E Deus pegando aquela pedra assim, dizendo assim: deixa que eu vou deixar ela bater no lugar certinho, deixa comigo. Eu imagino aquela pedra indo assim, sabe, em câmera lenta, e Deus cuidando da pedra: não, deixa comigo, porque você não vai ser envergonhado, meu filho. Porque hoje o que eu tenho para você vai começar a aparecer. O que eu tenho para você que estava em oculto atrás das ovelhas malhadas, hoje vai começar a aparecer. Porque o que eu tenho para você é um reinado. Deixa comigo. E aquela pedra foi indo, e ele foi conduzindo aquela pedra. A pedra foi, pum, bateu lá na testa do gigante. Talvez alguém estava olhando de fora, né? Viu ele jogando, riram dele, zombaram dele. Cara, a gente está com espada, está com escudo, está com lança. A gente está aqui se borrando de medo. Agora vem esse filho do Jessé, esse garoto, não tem pinta de guerreiro, não tem nada. Vem com um estilinguezinho, um negócio desse, vai derrubar gigante. Mas quando Deus é com a pessoa, meu irmão, ela é vitoriosa. Por isso que Davi, quando foi na luta com o gigante, ele disse assim, olha, para o gigante, ele olhou para o gigante e disse assim: você vem contra mim com espada, com lança, você vem contra mim com essas armas todas, mas eu, Davi, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você olhar dificuldade na sua vida, você olha e diz assim: olha, mas eu estou indo contra você em nome do Senhor. Glória a Deus. A pedra bate, ele cai. Agora Davi sai correndo, pega a espada do próprio gigante, já não consegue nem pegar aquela espada, né? Pesada, era num gigante. Ele, um garoto, Leozinho Batera. Aí ele pega assim, né? E ele pega aquela espada, quase não está aguentando, meu irmão. Mas quando Deus tem um projeto, cara, olha, eu vou te falar, Ele honra. Se ele não teve força, Deus falou com ele assim: deixa que eu vou botar força nesses seus bracinhos aí, deixa comigo. Deus hoje Ele está botando força nos seus braços. Hoje Ele está botando força aí dentro de você. Está me entendendo, gente? Pastor, eu não estou aguentando o peso. Pastor, eu não aguento mais. Deus está dizendo assim: deixa eu carregar o teu fardo, deixa, porque ele é pesado, né? Fica com o meu aqui. Jesus disse isso, porque o meu é leve, é suave. Troca comigo, parece uma troca injusta, mas Ele é Deus. E Ele cuida dos seus. Aleluia. Levanta aquele braço dele assim, aquela espada do tamanho dele ou maior que ele, e ele corta o pescoço assim do gigante. Ele pega aquela cabeça do gigante assim e sai ali por Jerusalém, sai por aqueles lugares lá. E aí Deus olha para ele e fala: eu sou contigo. E ele: obrigado, Senhor. Valeu a pena eu ser fiel. Porque no dia que meus irmãos e todos esses soldados acharam que eu ia ser um derrotado, um envergonhado com meu estilingue, com meu bracinho fraco, o Senhor foi o meu Deus forte. Aleluia. Quem crê nesse Deus forte aí, diga amém. Agora, as mulheres começam a gritar e dizer: Saul derrubou 1000,
E Davi venceu seus milhares. O nome de Davi começa a ser ecoado naquele local, começa as mulheres cantando e felizes, porque o gigante havia caído. Hoje o gigante que tem atormentado a tua vida vai cair por terra. Pastor, que gigante é esse? É a doença, é a dor no corpo, é a tristeza, é a mágoa, é o passado, é o que estava dando errado. Hoje esse gigante cai por terra, que tem afrontado a tua casa, o teu casamento, a tua família. Hoje ele está caindo. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. E para finalizar, abre lá em Atos. Enquanto você abre, ali foi o início do rei Davi. Ele foi ter o reinado depois de 20 anos, praticamente. Atos capítulo 8. Mas uma oportunidade veio na vida dele, ele aproveitou, os anos se passaram e ele se tornou o maior rei em Israel. Para de achar que a oportunidade é grande demais para você e você é muito pequeno para essa oportunidade. Quem está pegando isso aí? Esse dinheiro é muito para mim, essa posição é muito para mim, esse cargo na igreja é muito para mim. Esse desafio é muito para mim. A Bíblia diz que os pés do Senhor descansam na terra. Você sabe o que é isso? Ele é grande. Pega a oportunidade, não joga mais fora. Talvez hoje era para você estar num patamar muito diferente, mas as oportunidades foram passando, os gigantes, as oportunidades, as conversas que realmente iam mudar a tua vida, você deixou para lá, ficou atento só nas conversas fiadas. Procura andar com alguém que vai mudar a sua vida espiritual. Eliseu, procura o teu Elias. Josué, procura o teu Moisés. Pedro, João, Tiago, procura o teu Jesus. Eu digo aqui na terra, procura alguém que vai mudar, que vai atribuir a sua vida. Fica conversando com os parasitas. Vai arrumar um trabalho, vai lutar, vai ser alguém nessa vida. Vai trabalhar, sai do celular, pô. Vai aproveitar esses momentos, essas oportunidades. O tempo vai passar, vai ficar velhinho carregando o sofá nas costas, pô. O tempo vai passar, meu Deus, mas minha família e tal, e meu casamento, e vai passando, e você está aí ficando para trás. Mas hoje Deus está levantando os Davis aqui, amém? Pastor, passou muita oportunidade, mas agora Deus está dando um despertamento a você. E na hora que vier a oportunidade, presta atenção no que eu estou falando, não conversa não. Na hora que Deus agora passar a oportunidade, Deus vai falar, ó, é contigo, esse negócio é para você. Pode cair para dentro, porque eu vou te capacitar. Glória a Deus. Estão pegando aí, sim ou não? Amém, igreja viva do Senhor. Aleluia. Estou querendo ir para a próxima etapa, mas eu quero andar na carruagem real, poxa. Deixa eu andar contigo aí. Amém. Pelo amor de Deus. Sai de trás das ovelhas malhadas. Para de reclamar da vida, reclamar da igreja, do pastor. Olha para a tua. Está mó derrotado aí, poxa. Todo mundo é culpado. Meu irmão, eu não estou nem aí para o governo. Estou falando sério. Na hora de votar eu vou fazer minha parte, que eu achar que é certa. Mas eu não estou nem aí.
Eu estou aí para o meu Deus. Eu não estou nem aí para o que estão dizendo. Eu estou aí para o meu Deus. Quem está pegando isso aí? Porque quem tem me sustentado é o Senhor. Quem tem te sustentado aí? É o Senhor, diga amém. Que às vezes você fica aí, mas o fulano, o Beltrano, mas o governo, meu irmão, que mané governo? Estou nem aí para governo. Glória a Deus, abre aí em Atos capítulo 8. Você sabe que ele pegou aquela oportunidade, foi o maior rei de Israel. Glória a Deus. Alguém pode dizer assim: pastor, o senhor não dá aula para batismo? Não dou, porque não está na Bíblia. Dou uma aulinha ou duas, mas não está na Bíblia para ter curso de batismo. Inventaram isso aí. Mas eu não estou falando mal, a igreja que faz, amém, ela é livre para isso. E por que, pastor, o senhor não dá essa escola para batizar? Escola, 3, 4 meses de estudo. Porque você tem que estar decidido. É isso. E a oportunidade está vindo na sua vida hoje, das pessoas que vão se batizar aqui, inclusive. E está vindo na sua mão hoje, diz assim o texto. Então, verso 30, Atos capítulo 8. Verso 26, vamos lá? Aqui é a oportunidade espiritual. Primeiro foi a de Davi, nessa terra. Deixou das ovelhas malhadas e foi se tornar um rei. Deus hoje está te tirando de trás das ovelhas malhadas, do desprezo, e está te tornando um rei aqui. Quem crê, diga amém. O fanático lá religioso vai falar: rei é Jesus. Jesus é rei dos reis. Ele tem prazer em mudar a nossa vida. Aí o verso 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul. Filipe estava ali, obedecendo a Deus, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace. Ele era uma pessoa de confiança da rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Primeira coisa, aqui está falando do batismo nas águas, presta atenção. Esse eunuco, ele era castrado, né? Era um homem que ele era castrado mesmo. Eles faziam uma maneira, o eunuco, por isso que o nome era eunuco, era para ele não se interessar, né? O lado ali humano dele, né, de homem, não se interessar pela rainha, só cuidar. Aquele homem provavelmente foi, talvez, obrigado a não ser mais homem, né? Daquela maneira viril, né? Aquele homem mesmo, se deitar com uma esposa e ter os seus momentos e filhos e tal. Ele não podia. Por isso ele era um eunuco. Mas o que me chama a atenção é que ele sai lá das beiradas do rio Nilo, lá de onde ele estava. Ele era um eunuco de confiança da rainha. E ele vai em direção a Jerusalém. Você vê que o texto diz que ele vai em Jerusalém adorar a Deus. Você vê que ele era escravo, castrado, capado, como diziam lá em Minas. Um eunuco, um separado para cuidar da rainha, e nem pensar em se relacionar com a rainha. Mas um dia ele vira para a rainha e fala assim: olha, eu quero ir em Jerusalém porque eu quero adorar a Deus. Você vê que aquele homem estava decidido.
Eu não sei por qual motivo, mas motivo ele não tinha. Porque ele não era casado, não tinha família, era escravo, não era homem, na figura ali, né, que vocês já entenderam. Mas ele queria adorar a Deus. Tem gente aqui que não está passando nem pela metade desse eunuco aí. Ai, mas eu não quero Jesus, não quero ir para a igreja. Mas ele queria adorar a Deus. Está escrito o texto. A Bíblia diz que ele vai, chega lá, adora a Deus, não sei como, não sei de que maneira, porque ele não conhecia. Ele estava indo em busca de adorar a Deus. Você vê que Deus ele vai cuidando da vida da gente. Ele conhece o nosso coração. Aí diz o texto aqui, ó. De volta para casa, sentado em sua carruagem, o eunuco lia o livro do profeta Isaías. Você vê que ele já tinha ido em Jerusalém, estava voltando para casa, e sentado na carruagem ali paradinho, ele estava lendo o profeta Isaías. Quer dizer, ele estava com sede de Deus. Vocês aqui têm toda a oportunidade e muitas vezes joga fora. Era para ele já estar voltando, tipo, tranquilo, né? Já adorei a Deus lá. Não, mas ele estava parado na carruagem e o texto diz, já voltando para casa. Você sabe que ele foi abençoado voltando para casa. Quem pegou isso aí? Se Deus não te entregar aqui agora, quando você estiver voltando para casa, Deus vai te entregar a vitória. Tem que estar atento aí, pega aí. Aí ele paradinho ali. Olha que legal. Então Filipe, não, aí diz aqui, li o livro do profeta Isaías, verso 29. E o Espírito Santo, né, disse a Filipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Ele foi impulsionado, né, o Espírito Santo, para aí do lado dessa carruagem, Filipe. Eu vou te usar para esse eunuco aí. Ele está me buscando, mas ele ainda não está me encontrando. Felipe, fica bem pertinho que ele está me buscando, mas ele não está me encontrando ainda. Conversa com ele, Felipe. Evangeliza ele. Deus quer te usar lá no teu trabalho, lá na tua rua, lá nos seus parentes. Aí diz o texto, então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo, o eunuco lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou. Filipe perguntou para ele, o senhor entende o que está lendo? Filipe já entra na conversa, olha aí, ó. Ele respondeu, o eunuco respondeu, né? Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Olha só para você ter uma ideia, Filipe aqui estava a pé. Quando obedece a Deus, já estava entrando numa carruagem, já não estava mais a pé. Deus estava cuidando dele lá. O eunuco, sem conhecer, ele falou, então entra na carruagem aqui. Era carruagem luxo, né? Da rainha. Entra aqui. Aí diz assim, ó. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, lá em Isaías. Diz assim, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Falando de Jesus. Em sua humilhação na cruz, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra, quando Jesus morre na cruz. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? É de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Você vê que nas duas situações, você vê que foi uma conversa ouvida. No caso do eunuco, o Filipe ouviu ele lendo, percebeu que ele estava lendo.
E ele entrou naquele assunto. Você vê que as situações vão acontecer para você. Quem está pegando isso aí? É numa conversa, é naquilo que você ouve. É na oportunidade que vai chegar. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta Isaías está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, dentro ali da carruagem, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, olhe, melhor dizendo, olhe, aqui a água. O eunuco falou, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quem pegou isso aí? Pastor, o senhor falou de oportunidade. Você vê que o eunuco, ele estava buscando a Deus de uma maneira tão grande que quando ele chegou em Jerusalém, ele não encontrou. Você vê que ele entra na carruagem voltando já para casa e começa a ler Isaías. Agora Deus usa Filipe, conversa, encosta nessa carruagem e conversa com esse homem aí. Ele está me procurando e não me encontra. Faz ele me encontrar agora. Explica para ele que o meu filho morreu, que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, que o que ele está lendo tem a ver com o sacrifício da cruz para salvar a humanidade, inclusive ele. Fala isso para ele. Você vê que a oportunidade veio para ele. Pastor, e o que ele fez com a oportunidade? Ele não deixou escapar. Ele disse: se é para eu ter a vida eterna, se é para eu ter salvação, se é para eu viver para sempre com o Senhor que eu fui buscar em Jerusalém, é preciso eu reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Então eu reconheço. Por isso que eu não faço a escola de batismo, porque aqui não teve escola de 3 meses. Aqui teve um camarada decidido, um camarada que disse assim: eu não vou perder minha oportunidade. Quantos aqui que vão se batizar hoje, que talvez durante a semana, até hoje, alguém se levantou, uma situação se levantou, veio até uma preguiça, alguma coisa, quer saber? Eu acho que eu não vou me batizar não, vou esperar mais um pouquinho. A oportunidade pode ser a última, não pode deixar passar. Você não sabe quantos amigos seus que você conversou de manhã, de noite, morreu você, mas eu conversei com ele ontem, hoje de manhã, e morreu agora. Como diz lá no Evangelho de Lucas: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tem preparado? Se você morrer hoje, o que você tem preparado? Para onde vai a tua alma? O eunuco disse: olha, tem uma água aí, Filipe. O que me pede de me batizar? O cara entendeu tudo. Tem gente que eu estou aqui falando há anos, há meses, há dias, não está entendendo. O eunuco entendeu numa conversa, porque você vê que partiu do eunuco, não foi do Filipe. O eunuco virou para Filipe e falou assim: olha só, tem um rio aí. O que me impede de me batizar, de eu ser batizado? Filipe falou: nada, se você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Aí ele abriu com a sua boca e confessou: eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Aí ele falou: então, você pode ser batizado nas águas. A Bíblia diz que ele deu ordem, então, para a carruagem. E eles desceram da carruagem, está escrito aqui: e Filipe o batizou. A oportunidade veio na mão de Davi. Ele: é a minha. Eu vou sair de trás das ovelhas malhadas, eu vou sair da pobreza, eu vou sair daquela situação. Veio a oportunidade espiritual para aquele homem, para o eunuco que buscava a Deus. Eu não posso deixar passar, é hoje, amanhã pode ser tarde demais. O que você tem deixado passar na sua vida?
Hoje eu tenho um pessoal para se batizar. Pastor, eu quero me batizar hoje. Só de ouvir o Senhor. Eu quero ser como esse eunuco. Eu quero ser como Davi. Porque Davi também disse, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele disse: é melhor estar um dia, um momento na presença de Deus do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Davi sabia o que era adorar a Deus. Quem está pegando isso aí? A Bíblia diz que quando o filho dele morre lá com Betseba, ele estava fazendo jejum, estava orando, estava debruçado no chão, clamando a Deus para o filho viver. Quando aquele neném morre, ele ouve os soldados falarem. A Bíblia diz que ele se levanta, né? Aí ele vai até em casa, toma um banho, troca de roupa. E a Bíblia diz que ele foi ao templo e adorou ao Senhor. Amém? O que você está esperando hoje para entregar a sua vida para o Senhor? Para largar esse mundo aí e falar: não, hoje é meu dia. Hoje eu vou descer as águas. Hoje eu vou me entregar para o Senhor hoje. Fica de pé.